Hoje, em nossa aula de matemática do 7º ano, estudaremos sobre números primos e fatoração. Esta explicação você pode acompanhar na apostila de matemática do 7º ano do primeiro bimestre do Colégio Adventista. Acompanhe comigo a explicação. Números primos e fatoração. Podemos descrever os fatores de um número utilizando retângulos formados por unidades quadradas. Observe. Neste primeiro retângulo, nós temos uma linha e 12 colunas. Por isso, nós podemos escrever a multiplicação 1 vezes 12. No segundo retângulo, nós temos 2 linhas e 6 colunas. Por isso, podemos escrever a multiplicação 2 vezes 6. No próximo retângulo, nós temos 3 linhas e 4 colunas. Escrevemos a multiplicação 3 vezes 4. Nessas 3 multiplicações, 1 vezes 12, 2 vezes 6 e 3 vezes 4, o produto, ou seja, o resultado dessa multiplicação, dessas operações exemplificadas em retângulos, tem como resultado, como produto, 12. 1 vezes 12, 12. 2 vezes 6, 12. 3 vezes 4, 12. Todos os retângulos acima têm 12 unidades. Suas dimensões são, respectivamente, 1 por 12, 2 por 6 e 3 por 4. Isso indica que os fatores de 12 são 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Eu não posso formar retângulos diferentes, por exemplo, de 6 por 2 unidades? Sim, nas duas situações você obtém os mesmos fatores. No entanto, eles estão apresentados de modo diferente. Veja aqui do lado. 2 vezes 6 e 6 vezes 2 usou os mesmos fatores. Isso, mais uma vez, comprova que não importa a ordem dos fatores em uma multiplicação, o resultado, ou seja, o produto será o mesmo. Então, olha, eu tenho aí as seguintes operações. 1 vezes 12, que dá 12. Escrever 1 vezes 12 e 12 vezes 1 dá na mesma, certo? Não tem problema eu trocar os fatores de lugar, igual no exemplo que foi dado no livro. 2 vezes 6 e 6 vezes 2 é a mesma operação. A ordem dos fatores não altera o produto. A ordem dos números que estão sendo multiplicados não alterará o resultado da multiplicação. Voltando aí no livro, no meio da página 6, nós lemos assim. No primeiro caso, temos 12 igual a 12 vezes 6 e no segundo, 12 igual a 6 vezes 2. Em ambos, temos os mesmos fatores em ordem diferente. Observe que os fatores de 12 podem ser agrupados em pares. Vejam, lembra que quando eu expliquei para vocês sobre divisores, nós podemos tirar a prova real fazendo a multiplicação dos extremos? Nós estamos trabalhando com produtos cujo resultado dá 12, não é isso mesmo? Só um instante, quem está com o microfone ligado, desliga, por favor. Está atrapalhando a transmissão da aula. Obrigada. Se eu destacar aqui os divisores de 12, olha só. Divisores de 12 são os números que dividem o 12 sem deixar resto. São eles: 1, 2, 3, 4, 6 e 12. São estes os divisores de 12. Se eu pegar esses divisores em ordem crescente e for multiplicando os extremos em direção ao meio, o resultado sempre será 12. Vamos conferir? 1 vezes 12, 12. 2 vezes 6, 12. 3 vezes 4, 12. É isso que seu livro está mostrando no meio da página 6. Números como o 12, que possuem mais de 2 fatores, são chamados de compostos. Entretanto, há outros, como o número 7, que só podem ser representados com um produto de 2 fatores. Só 1 vezes 7 ou 7 vezes 1 resulta em 7. Números como 7, que possuem exatamente 2 fatores, são chamados de números primos. Existem outros números
primos. A sequência a seguir mostra alguns deles. Nós já estudamos os números primos. Os números primos são aqueles que têm apenas dois fatores, ou seja, dois divisores. Apenas dois dígitos dividem o primo sem deixar resto, que é o dígito 1 e o próprio número. O 7, o exemplo dado em seu livro, ele só pode ser dividido por 7 e por 1. São os números naturais que dividem o 7 sem deixar resto. Existem outros números primos, sendo que o único primo par é o 2. Vejam a sequência de alguns primos aí em seu livro. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23. Por que o 1 não está na lista dos primos? Por que será? Por que começou do 2? Olha, quando nós vimos a definição, na definição nós aprendemos que o número primo ele tem dois fatores, ou seja, dois divisores. O que acontece com o 1? Só tem um fator, só tem um divisor. Olha só o que está escrito no retângulo lilás. Por que o número primo não está na lista dos primos? Porque ele tem apenas um divisor. Sendo assim, ele não é primo. Podemos usar os fatores para escrever um número de diferentes maneiras. O número 18, por exemplo, pode ser escrito de quais maneiras? Olha, o 18, ele pode ser escrito em forma de várias multiplicações. Eu posso multiplicar 1 vezes 18, que dá 18. Se eu trocar isso de lugar, não estou fazendo uma operação diferente. Eu estou usando os mesmos fatores. Por isso, eu não vou colocar 18 vezes 1, porque é o mesmo que 1 vezes 18. 2 vezes 9 dá 18. Se eu trocar o 9 e o 2 de lugar, é a mesma multiplicação. Se eu multiplico 3 vezes 6, dá 18. Se eu usar 3 dígitos, eu posso multiplicar 3 vezes 3 vezes 2, que dará 18. Estas multiplicações são maneiras diferentes de nós escrevermos o número 18 em forma de multiplicação. Vamos agora na página 7. Na página 7, nós temos aí a decomposição de números em fatores primos. Essa parte da página 7 eu gostaria de explicar para vocês aqui no quadro. Nós vamos decompor os números em fatores primos utilizando a fatoração. Nós utilizaremos o método da fatoração. Existe outro método como a árvore de fatores, mas nós não usaremos este método por enquanto. Nós faremos através da fatoração da seguinte forma. Vamos usar o exemplo que está em seu livro didático. Eu quero fatorar o 60 em números primos. Como que eu faço isso? Eu escrevo 60, passo o traço e começo a dividir o 60 por números primos. Sempre que eu for fatorar, eu tenho que começar a dividir pelos números primos em ordem crescente, do menor para o maior. Qual que é o menor número primo? O 2, então comece pelo 2. 60 dividido por 2, 30. Ainda é possível por 2? Sim. Então continua por 2. 30 dividido por 2, 15. É possível continuar por 2? Não. Quem é o próximo primo da lista? É o 3, então vou dividir por 3. 15 dividido por 3, 5. Não é mais possível dividir por 3, eu vou para o próximo primo da lista, que é o 5, e divido por 5. 5 por 5, 1. Do lado esquerdo da fatoração, já chegamos em 1. Então, 2, 2, 3 e 5 são os fatores primos que multiplicados formam o valor 60. Se você multiplicar, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, realmente dá 60. Eu posso representar isso aqui como 2 vezes 2 vezes 3 vezes 5. Ou ainda posso, olha só, fazer uma potência. 2 vezes 2 é o 2 multiplicado por ele mesmo duas vezes. Então, é o mesmo que 2 ao quadrado. 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5. Posso representar a multiplicação do 60 em fatores primos dessas duas maneiras. Vamos fazer mais um exemplo? Vamos fatorar o 100?
Vou fazer aqui embaixo para vocês. Está aqui o 100, vou passar um traço e vou dividi-lo, vou fatorá-lo por números primos. Quem é o menor número primo? É o 2. 100 dividido por 2, 50. Ainda é possível dividir por 2, então continue. 50 dividido por 2, 25. 25 não é divisível por 2 porque é ímpar. Na lista de números primos, o próximo seria o 3, mas o 3 não divide o 25 de forma exata. Então, eu pulo o 3 e vou para o próximo primo, que é o 5. 25 dividido por 5, 5. Ainda dividindo por 5, 1. Aqui eu tenho os números primos que multiplicados resultam em 100. 2 vezes 2 vezes 5 vezes 5. Essa é a multiplicação de fatores primos, cujo produto resulta em 100. Ou posso escrever de uma forma mais simples, 2 vezes 2 é 2 ao quadrado. Vezes 5, que é 5 ao quadrado. E aqui está a explicação de como decompor um número em fatores primos. Neste momento, você pegará o seu livro e fará as atividades que já foram solicitadas na plataforma do seu colégio, o eClass. Boas atividades para vocês!